Boa noite, gente. Vamos aqui então, para quem está assistindo na gravação, para mais uma aula de educação continuada com a nossa querida Vanessa. Está com você. Boa noite a todos, a todas. Então, hoje agora a gente vai começar a dar continuidade aqui à nossa educação continuada básica, né? É um momento, então, para a gente aproveitar todos os benefícios que a Doterra tem, né? Nos oferece como membros, e também para a gente melhorar a nossa experiência com os óleos essenciais. Então, hoje é o nosso sexto encontro. A gente tem ainda mais 2 semanas de educação básica. E hoje o nosso assunto é sobre limpeza verde. O que será que é limpeza verde, né? Então, a limpeza verde são produtos e processos químicos que reduzem ou eliminam a geração de substâncias perigosas. A gente chama isso de limpeza verde. É utilizar soluções naturais para o cuidado da nossa casa. Eu sempre gosto de trazer, né, aquele meme do início, assim, eu achei esse tão engraçadinho, que é da Branca de Neve, que diz assim, sabe aquela parte do filme que os passarinhos entram e começam a ajudar a Branca de Neve a limpar a casa? Alguém tem o contato deles? É sempre bom, né? A gente tem outros tipos de ajuda aqui para cuidar da nossa casa. A Branca de Neve tem os passarinhos, aqui a gente tem os nossos óleos essenciais, que já ajudam muito. E para a gente começar falando sobre esse assunto, assim, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de limpar a casa, para mim é um momento de terapia, né? E quando eu limpo a casa, eu fiquei pensando, assim, que, paradoxalmente a isso, os produtos que a gente acaba usando para fazer a limpeza da nossa casa, eles podem apresentar um risco para a nossa integridade física da nossa família, porque a grande maioria desses produtos, eles contêm substâncias tóxicas, né? Esses produtos industrializados. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa pele, que é o nosso maior órgão do nosso corpo, ele chega a absorver 60% do que é colocado nela. Então, quando um produto químico, né, mesmo que ele não seja tão prejudicial, ele pode afetar a nossa pele porque eles se bioacumulam no nosso corpo, né? Então, quando a gente está lidando com produtos químicos, eles podem também interferir na nossa questão hormonal, que são os desreguladores endócrinos, também disruptores endócrinos. Isso a gente pode falar em outro momento, esse palavrão, né? Ou são também tóxicos para o nosso sistema nervoso, quando a gente inala esses produtos. Então, de acordo com o EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, os americanos, em média, eles trouxeram esse dado que eu achei muito interessante, que diz, os americanos, em média, passam aproximadamente 90% do seu tempo em ambientes fechados, onde as concentrações de alguns poluentes costumam ser de 2 a 5 vezes mais altas do que as concentrações exteriores típicas. Então, aqui eles dizem, né, que, por exemplo, passam 90% no ambiente fechado. Esse ambiente fechado pode ser a casa, pode ser o escritório, e que ele pode ser de 2 a 5 vezes mais poluído do que estar na rua, né? Por quê? Porque muito disso parte dos produtos de limpeza. Esses são os principais contribuintes, e nesse ambiente fechado inclui essa estatística inclui perfumes, fragrâncias, diversos produtos de beleza, né, que contém diversos produtos químicos que têm ingredientes nocivos. Então, às vezes a gente acha que está mais protegido dentro de casa, e na verdade não, né? É muito interessante esse site aqui americano, ele fala muito sobre produtos químicos, químicas tóxicas, eu achei super interessante, vale a pena dar uma olhadinha. E aí vem essa pergunta, não sei se você já se fez essa pergunta, com qual frequência você se preocupa com os produtos de lavanderia e limpeza da sua casa? Alguma vez você já parou para se perguntar?
Então, esses produtos de grandes marcas, tem marcas muito famosas, eles estão carregados de toxinas, né? E por isso que a gente deve ir fazendo, nem que seja gradualmente, a troca desses produtos. Porque além desses ingredientes, né, nem sempre eles são usados porque eles são eficazes. Muitas vezes, eles são colocados em produtos porque eles são mais baratos e têm uma disponibilidade maior no mercado. Então, nem sempre é para nos beneficiar. E às vezes é para beneficiar a empresa mesmo. Aqui eu trago 2 estudos, existem muitos estudos, tá? Mas eu trouxe 2 aqui para mostrar para vocês que são estudos que são sobre os produtos químicos, né, os produtos de limpeza. Esse primeiro aqui fala do contato de alergenos e irritantes em produtos de limpeza de casa. Tá? Então, esse estudo mostrou que os produtos de limpeza domésticos contêm vários alergenos irritantes e principalmente conservantes, fragrâncias e surfactantes. Surfactantes é o que faz espuma. Nesse outro estudo, mostrou que a limpeza de casa ou do escritório e a relação com o declínio da função pulmonar. Olha que interessante essa conclusão. O uso de produtos de limpeza em spray representa um risco para a saúde. E no caso do pulmão, pode causar tanto dano quanto fumar 20 cigarros por dia ao longo de 10 a 20 anos. Já imaginou? E as pessoas acham, eu já ouvi isso de algumas pessoas, mas o spray é muito mais prático, né, de se usar. Será? E aqui eu trouxe para vocês, eu vou falar sobre essa substância, tá? Que é uma das mais utilizadas em produtos de limpeza, que é o lauril sulfato de sódio. Tá? É um nome grande, assim. Eu podia estar trazendo aqui vários outros componentes, mas eu escolhi esse porque esse é o mais comum, né? E para quem não sabe, esse componente ele é encontrado em shampoos, detergentes, sabonetes. É só você imaginar qual produto que você usa na sua casa que faz espuma. Porque o lauril sulfato de sódio, ele é chamado de surfactante, ele faz aquele volume de espuma. Né? Então, tem muita coisa que a gente usa em casa. Em todos os sabão em pó, sabão líquido, sabonete, detergente, aquele creme aquela espuminha que os homens passam, né, para fazer a barba, entre outros. Tem muitos, né? E ele é um ingrediente que ele é irritante, ele tende a ressecar nossa pele e os cabelos. Ele é considerado um comedogênico. Quer dizer que ele entope os nossos poros, tá? E um dos principais problemas desse ingrediente é que ele é corrosivo. Então, ele desgasta o revestimento protetor da nossa pele. E aqui eu trouxe um estudo para mostrar para vocês, que é, inclusive, um estudo bem novo, de 2019, onde ele mostra e ele descreve áreas do corpo aonde são testados. Então, o lauril sulfato de sódio, ele tem sido usado em estudos para irritar a pele para que os pesquisadores possam testar soluções de cura. E aí eu fiquei pensando, eu quero participar disso, né? Porque isso, eles testam, eles irritam a pele das pessoas para ver o que eles podem fornecer para ajudar, né? Ou para curar isso. Então, faz muito mal. E tem um outro estudo que eu encontrei, que eu não coloquei aqui na apresentação, que também fala, um outro efeito muito desagradável do lauril sulfato de sódio é que ele também aumenta o envelhecimento da pele. Tá? Foi publicado um estudo, eu vou ler aqui porque eu não coloquei no slide, um estudo num jornal internacional que se chama Journal of the American College of Toxicology. Então, nesse estudo, os cientistas, eles relataram que o lauril sulfato de sódio teve um efeito degenerativo nas membranas celulares por causa das suas propriedades de desnaturação das proteínas. Então, é como se, é bem o envelhecimento, né? As proteínas não conseguem se encontrar e elas vão se afastando.
Então, isso causa o ressecamento da pele também. Existem mais de 12 mil estudos científicos sobre esse componente, que demonstram que ele pode causar o quê? Irritação na pele e nos olhos, toxicidade nos órgãos, problemas reprodutivos, disruptor endócrino, danos celulares e até cânceres, né? Quantas mulheres aí a gente escuta que tem dificuldade de engravidar, ou alguma coisa mais simples? Quantas pessoas chegam para a gente para conversar que tem dermatite, que tem infecções de repetição, e a gente, na hora, a gente pensa em como ajudar a curar a dermatite. Mas é importante, né, ou até tratar, aliviar esse desconforto na pele. Mas é sempre muito importante a gente questionar como é o dia a dia dessa pessoa. Que produtos que ela utiliza em casa. Coisas que são relativamente simples, mas que interferem muito, né? Principalmente quem tem essas infecções de repetição. E eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. A notícia boa é que nós temos a dádiva da terra. Para quem não sabe, doTERRA, que nem dizem os americanos, em latim significa dádiva da terra, ou presente da terra. E a gente tem isso em casa, né? Então, os óleos essenciais, eles são naturalmente antibacterianos, antimicrobianos, antivirais, antifúngicos e entre outros, né? E isso não é porque alguém foi lá e colocou isso dentro da planta, mas porque a natureza nos entregou isso, né? Com o que ela tem de melhor. Então, os óleos, eles são extratos concentrados e destilados das plantas, que na natureza, elas atuam como mecanismo de defesa da planta. Então, ela se protege contra as ameaças e as doenças ambientais. A questão é que os óleos essenciais, eles não são apenas cheirinhos bons, né? Na verdade, se trata de química. Pessoa acreditando ou não nos óleos essenciais, é a química quem funciona, né? E eles são excelentes para matar os germes. E como os constituintes químicos encontrados nessas plantas, eles são muito dinâmicos e complexos, não causam uma resistência a eles, né? E a gente acaba não criando essas superbactérias. Quem costuma muito utilizar esses sabonetes para matar as bactérias da pele, que tem alguns sabonetes, que agora não me fugiu o nome, não me lembro, não vou falar a marca, mas que dizem, matam 99,9% das bactérias, tá? Eu sugiro você não usar esse tipo de sabonete, até porque todos nós temos bactérias no nosso organismo e no nosso corpo. E algumas delas são necessárias também para nos ajudar a evitar a pegar doenças. Então, se a gente usa um sabonete que é 99,9% mata as bactérias, a gente acaba tirando a proteção da nossa pele. E acaba o quê? A gente acaba fazendo superbactérias, porque elas se tornam resistentes. Tá? E quando a gente usa o óleo essencial para nossa higiene, isso não acontece, né? Porque não tem essa resistência. E aí, vocês vão perguntar, mas o que eu preciso para começar a fazer a limpeza verde em casa, Vanessa? Eu fiz uma listinha aqui do básico do básico. Essa lista poderia ser muito maior, mas eu gosto de ser bem prática, tá? Se você não tiver alguma coisa que contenha nessa lista, não se preocupe, não deixe de fazer, tá? A gente pode adaptar até você conseguir comprar o que precisa. Aqui eu coloquei algumas sugestões de óleos essenciais que normalmente são os mais usados para a questão de limpeza, né? O óleo de limão, o On Guard, melaleuca, o Mix Purify, que eu sou apaixonada por ele, para os produtos de limpeza, o óleo essencial de lavanda, e entre outros, né? Vai do gosto de cada um. E também bicarbonato de sódio. Agora eu vou no mercado e compro de pacotão. Antes eu comprava um pouquinho, agora eu compro de pacotão. Vinagre branco, álcool de cereais. Mas eu não tenho álcool de cereais em casa. Dá para usar a vodka, aquela vodka bem baratinha, tá? Também pode ser usado. Ou usar o álcool
no álcool 70, tá? Garrafas de spray, garrafa plástica mais dura, funil de metal. Ai, mas eu não tenho funil de metal. Eu também não tenho ainda funil de metal, tá? Na minha lista aqui de desejos. E então eu não vou deixar de usar, de fazer, porque eu não tenho funil de metal. Eu indico o funil de metal porque se a gente usar muito óleo essencial no plástico, e dependendo do plástico, vai estragar o teu funil. Então, o ideal é usar o funil de metal. E aqui eu selecionei materiais seguros para usar óleos essenciais. Isso aqui serve para os produtos de limpeza e também para o nosso dia a dia, tá? Então, o material seguro sempre é o vidro. O vidro não tem erro, tá? Porque ele é impermeável aos óleos essenciais. Ele também é muito fácil de limpar, né? Depois que a gente usa, é só você passar uma água, um sabão, para remover os resíduos. A questão dele é que tem que cuidar para não cair. Se cair, quebra. Então, esse é o único inconveniente, mas ele é perfeito para usar os óleos essenciais. Aço inox. A gente pode usar os óleos essenciais nas garrafas, né, de aço inoxidável. Eles são ótimos se você tem medo de deixar cair a de vidro. Pode usar a de aço inox. Tem também o polietileno de alta densidade, que são os plásticos que são usados nas tampas, nas tampinhas, no difusor, nos orifícios, né, que tem aquelas coisinhas de plástico. Eles são feitos nesse plástico de alta densidade, que também é conhecido como plástico número 2. A gente também pode usar o plástico PET, que é o número 1. Eu coloquei aqui, ó, para identificar, Vanessa, mas como é que eu vou saber qual é o plástico que eu estou usando? Tá? Todos os plásticos vêm com essa numeração. É esse triangulinho, assim, e vem com um número dentro. Tá? Normalmente, as garrafinhas de água, eles são número 1. Porém, as garrafinhas de refrigerante, que são aquele plástico verde ou aquele plástico colorido, geralmente são número 6. E aí não dá para usar. Tá? Então, tem que estar sempre cuidando qual é o número. Porque senão, se você usar num plástico que não é adequado, vai acontecer de ou vai furar a garrafa, ou você vai ingerir plástico. E aí não é legal. Mas e outros tipos de plásticos, então? Alguns, definitivamente não são uma boa ideia. Por quê? Porque muitos óleos essenciais contêm compostos que dissolvem alguns plásticos. Exemplo, o plástico número 6. Ele é facilmente dissolvido pelo D-limoneno do óleo de limão. Então, ele vai desmanchar. O On Guard também é um óleo que, se você colocar num plástico que não é adequado, ele também vai desmanchar. Inclusive, já foi feito alguns exemplos de pegar um copinho de café, sabe, esses pequenininhos de café, e colocar o On Guard, ele fura o copinho na hora. Tá? Então, fica perigoso. Mas outros recipientes de plástico podem funcionar se for usado uma pequena quantidade de óleo essencial e uma alta taxa de diluição. Então, se for uma garrafa muito grande, com bastante água e uma gotinha, talvez não aconteça. Aí você pode usar. E aqui eu trago uma dica super legal. Se você não tiver certeza se o plástico é resistente, faça o teste. Adicione uma gotinha do óleo essencial na parte externa do recipiente. Então, vai pegar a garrafinha, vai pingar uma gotinha do óleo essencial, e daí tu vai certificar de que não haja nenhuma alteração no plástico. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer na hora do teste, e não na hora que você for ingerir. E aí a gente parte para a nossa prática. E a nossa prática hoje, eu vou trazer algumas receitinhas, hoje vai ser super prática a nossa aula. Eu vou trazer algumas receitinhas de substituições que a gente pode ir fazendo dentro de casa. Coisas simples e que são usadas no nosso dia a dia. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, não me enxergo aqui, não. Esse aqui, ó, é o nosso sabão. Eu falo sabão em pó líquido, mas é o nosso sabão líquido.
Eu só não vou abrir aqui para vocês fazer a consistência, porque eu vou fazer uma meleca aqui em cima do computador. Mas esse aqui, ó, eu comprei uma vez, esse galãozinho, que é de 3 litros, quando eu usava ainda o antigo, e fiz uma capinha para ele, e agora eu faço o sabão líquido aqui para lavar as roupas, e coloco aqui dentro. Ele cabe 3 litros. Então, eu vou explicar para vocês como é que eu faço. Então, são 3 litros de água, 200 gramas de sabão de coco, 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio, 50 ml de álcool, 15 gotas ou de capim-limão ou de eucalipto e mais 15 gotas de Purify. Aí eu ralo, coloco o marido para ralar o sabão, eu aqueço ali 3 litros de água, tá? E coloco o sabão para derreter. Eu ralo naquela parte menor do ralador, que daí ele derrete mais rápido, tá? Aí depois que derreteu o sabão ali na água, desliga o fogo e acrescenta o bicarbonato e o álcool e mexe. Deixa esfriar. Quando ele estiver frio, eu acrescento os óleos essenciais e deixo descansando. Normalmente eu faço de noite e deixo descansando a noite inteira. Faço de noite, esfrio, coloco o óleo essencial e vou dormir. No outro dia, quando eu acordo, tá uma gelatina. Uma gelatina. Aí eu vou lá com uma colher e vou desmanchando ele, e vou acrescentando um pouquinho de água e vou desmanchando. Tá? Ele fica na consistência bem... parecendo o sabão normal que se compra no mercado, sabão líquido. Ele fica naquela consistência. E lava super bem a roupa. Tá? Sai bem limpinha e fica cheirosa. O segundo é o amaciante de roupa. Então, esse é o mais simples de todos. Não requer prática nem habilidade. É vinagre branco e óleos essenciais de preferência. Eu peguei uma garrafinha, ó. Garrafa PET de água. Tá? Conferi se era número 1, ela é número 1, ela é resistente. E deixo pronto. Tá? E aí eu coloco a quantidade de amaciante que eu colocaria. A nossa máquina aqui em casa, ela tem o compartimento do sabão e o compartimento do amaciante. Então, eu encho até a marca dela com o vinagre e os óleos essenciais. Depois de seca, a roupa não fica com cheiro de vinagre, tá? E aí, nesse caso, eu coloquei o óleo essencial da sua preferência. Eu já experimentei com lavanda, e agora esse que eu tô fazendo é com eucalipto limão. O lavanda eu achei muito suave. Então, agora eu estou experimentando com um óleo mais marcante. Spray limpa tudo. A Miriam Esse aqui. perguntou ali se é o vinagre branco de álcool. Isso, vinagre branco de álcool. Isso. Vai me interrompendo porque eu não estou cuidando do chat. Spray limpa tudo. Esse aqui é um frasco também antigão que eu tinha com um outro álcool. E aí eu coloco ali os nomes, né? A etiqueta com os nomes. E vinagre, água e as gotas do óleo essencial. Esse aqui é como se equivalesse àquele limpa tudo que tem para vender, tipo Veja, tá? Que a gente coloca em qualquer superfície e passa o pano. No meu aqui, eu gosto muito de usar o On Guard. Então, eu passo nas superfícies, quando eu preciso limpar, limpo a mesa, o tampo de vidro, o mármore. Eu tiro o pó. Aqui em casa, os nossos móveis, a maioria são em MDF. Eu borrifo essa solução e passo uma flanela seca. Não uso o lustramóveis, tá? Aqui eu coloquei algumas sugestões de combinações de óleos essenciais que podem ser feitas. Quando acaba uma solução, pode refazer e testar outro aroma, né? Que você goste. Então, aqui, 15 gotas de lavanda e limão, são sempre 30 no total para esse volume, tá? 10 gotas de eucalipto, hortelã-pimenta e laranja, ou 30 gotas de On Guard, 15 gotas de toranja e 15 gotas de On Guard. Modo de preparo: colocar todos os ingredientes e mexer. Tá prontinho.
Limpeza do chão, esse eu não tenho o frasco aqui. Mas dá para pegar uma garrafa também, grande, né? E fazer o furinho na ponta da garrafa. E aí, quando for limpar o chão, dá a varrida no chão antes, tira o excesso, depois joga no chão e passa o pano, né? Com uma garrafa. Então, para essa mistura, 100 ml de vinagre, 20 gotas de On Guard, 1,5 litro de água. E o frasco, né? Pode ser as garrafas. Tem vários sites de lojas de acessórios para aromaterapia que tem esses frascos para vender, principalmente os de vidro, tá? Mas não precisa esperar comprar lá para começar a fazer. Usa o que você tem em casa. Todo mundo tem uma garrafa PET vazia em casa, tá? Limpador de janelas e espelhos. Esse também tem que ter um spray. Então, o frasco de spray, que pode ser assim. 1/3 de xícara de vinagre branco, 1/3 de xícara de álcool, 10 gotas de óleo de limão ou hortelã-pimenta, e aí você completa com água. Borrifa lá no vidro ou no espelho e passa o pano seco. Tá? Vai ficar transparente. Limpador de fogão. Meu limpador de fogão. Isso aqui era de um creme que eu usava uma vez para o cabelo, fui guardando os plásticos. Eu sabia que um dia eu ia ter utilidade para isso. E aí eu fiz aqui, ele fica, tipo, eu não quero virar porque ele tá meio líquidozinho, mas ele fica, não sei se dá para ver. Eu digo que tem um cheirinho muito bom, cheirinho do Purify que eu usei. Ele fica um saponáceo, tá? Eu não sei como é que se chama saponáceo, não sei como é que se diz o nome sem ser a marca, mas é muito parecido à consistência. Então, o que eu usei dentro desse limpador? 1/4 de xícara de bicarbonato de sódio, 1/4 de xícara de sal esse de cozinha comum, que a gente compra, 1 colher de vinagre, 2 colheres de sopa de água e umas 5 gotas de Purify. Purify, para quem não conhece, é esse óleo aqui, tá? Ele também é conhecido como mix da limpeza, tá? Ele é um mix de vários óleos essenciais excelentes para fazer limpeza. Então, ele tem limão, tem abeto siberiano, pinho, citronela, melaleuca, o coentro. Ele mata germes e bactérias e ele tira os odores. Quando fica um cheiro muito forte em casa, que só o limão, o óleo de limão no difusor não adiantou, usa o Purify, porque ele neutraliza os odores. Ele pode ser usado também de forma aromática, no difusor, né, ou inalar, e também de forma tópica, tá? Ele é muito usado quando tem mordida de inseto, de formiga, passa na pele, junto com o óleo de lavanda, que ele neutraliza a coceira. Então, esse óleo aqui é um maravilhoso para se ter em casa, para quem quer começar a fazer essas trocas de limpeza. Então, para esse limpador de fogão, eu misturei todos esses ingredientes direto dentro do potinho, tá? Às vezes precisa colocar um pouquinho mais de água, tem que sentir a consistência, mas vai ficar numa consistência de um saponáceo líquido, meio cremoso, é uma pasta, tá? Passa lá no fogo, dá aquela limpada, tira o excesso, né, primeiro do fogão, e aí coloca essa pastinha e deixa ela agindo ali por uns 10, 15 minutinhos naquelas partes que são mais difíceis de limpar. Aí depois você vai remover com uma esponja, tirar com um paninho. Eu passei também na chaleira. A chaleira ficou um espelho. Ficou super brilhante, eu gostei muito. Esse vale muito a pena. Spray para lençóis. Tem gente que gosta, né, de fazer o cheirinho para deixar a cama com cheiro gostoso na hora de dormir. E, claro, já aproveita para fazer aquele embalo para o soninho. Né? Então, aqui eu fiz uma misturinha. Esse aqui também é um frasco que eu aproveito. Tá? A gente já tinha aqui em casa o frasco, e aí higienizo bem e eu reaproveito. Então, esse aqui tem 60 ml. Você vê o tamanho. Aqui eu usei 60 ml de álcool de cereais, 10 gotas de cedro, 10 de lavanda e 5 de capim-limão.
A sugestão que eu dou é sempre quando você for usar o capim-limão, que ele seja metade da quantidade dos outros óleos, porque ele é muito marcante. Então, se a gente usa muito capim-limão, fica só o cheiro do capim-limão. E o perfume dele é muito bom. Muito bom. Então, antes de dormir, vai lá e borrifa nos lençóis, nas cobertas, e vai embalando o sono. E hoje a nossa aula podia trazer muitas outras receitas, podia ficar muito tempo aqui, mas ia faltar tempo, né? Então, agradeço a participação de todos nessa minha última aula de limpeza verde. E na próxima semana, quem vai dar continuidade vai ser o Tiago, que ele vai falar sobre o plano de compensação da Doterra. Muito interessante. Estão todos convidados. É isso aí. E antes aqui, então, de terminar a nossa gravação, né? Na aula que eu falei sobre os benefícios de um membro, eu mostrei lá que além dos benefícios que um cliente preferencial tem, também existe essa possibilidade de você se tornar um consultor de bem-estar. Então essas próximas duas aulas vão ser para trazer essa visão, sabe, gente? Eu acho que a nossa missão aqui é, no mínimo, explicar que isso existe, trazer essa clareza para vocês saberem, e às vezes, assim, é para você ou até para alguém que está do seu lado, está procurando uma oportunidade como essa. Então, recomendo, claro, você conhecer, vir aqui saber com a gente essa visão breve, e inclusive para poder ganhar o prêmio depois de participação, vai ser importante chegar até o final aqui com a gente. Tá bom? Eu vou fechar aqui. Deixa eu só falar uma coisinha Pode, que eu pode falar. esqueci, mas é muito legal de ter em casa 2 livros. Esse aqui é até o antigo, tá? Porque ele traz todo o uso dos óleos essenciais. Aqui, por exemplo, fala do Purify, que foi o óleo que eu falei hoje. Tudo como ele pode ser utilizado e como utilizar. E também, sempre quando a gente está fazendo a limpeza, né? Não só a limpeza, mas a gente está usando os óleos, a gente também trabalha a parte emocional, emoções essenciais. E não vai ser diferente, então, quando a gente usar um óleo de limpeza. A gente está limpando a casa e nos limpando junto, né? Então, tem a parte toda emocional que o óleo essencial nos traz, né? Que é justamente essa limpeza, para a gente deixar para trás as coisas que não nos pertencem ou que nos deixam pesadas, carregadas. A gente faz essa limpeza física e emocional. Legal. Eu vou terminar aqui a gravação para quem está assistindo, e quem está aqui com a gente pode ficar compartilhando mais um pouquinho ao vivo. Então, até logo para quem está assistindo a gravação.